E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Hebreus, capítulo 11. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder, por essa rica oportunidade de viver nas fontes da tua palavra, em comunhão e família. Bem, temos no capítulo 11, efetivamente, 40 versículos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos Deus Pai, somos Deus Filho, somos Deus Espírito Santo. Desde o versículo 1 em diante. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardeador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito
não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Repetindo, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos dos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Repetindo o versículo 36, que nos diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. 40º e último versículo do capítulo 11 nos diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pois bem, por meio desses 40 versículos, nos fala o capítulo 11 de Hebreus acerca da natureza da fé, com ênfase do versículo 1 até o 3º, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis, do versículo 4, com ênfase até o 7º, nos fala sobre os patriarcas, do versículo 8, com ênfase até o 22. Nos fala sobre Moisés, do versículo 23 ao 29, nos fala sobre os israelitas em Canaã, do 30º versículo até o 40º. Em todos estes versículos existe a necessidade de reflexão, pois falar de fé é falar daquilo que ainda não chegou, mas temos certeza absoluta de sua existência, onde os nossos olhos espirituais já acessaram e os nossos olhos físicos se deparam com essa realidade conquistada por Deus para a nossa vida todo o tempo. Estejamos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade que é beber nas fontes da sua maravilhosa graça na palavra revelada. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas especiais que Deus tem levantado como instrumento deles nas nossas vidas, pessoas especiais que Deus tem nos feito instrumento dele nessas vidas. Aproveitando, te peço, Senhor Deus e Pai, continua a nos usar, a minha esposa, nosso bebê, que antes de ser nós consagramos ao Senhor, para que de um modo direto ou indireto possamos vir a contribuir para que mais pessoas acessem a Tua Palavra, de um modo direto ou indireto possamos ser úteis para o avançar do Teu reino nessa terra. Te agradecemos por tudo. Clamo pelas pessoas, Senhor, que efetivamente necessitam de Tua maravilhosa misericórdia e graça, no tocante a restabelecimento da saúde, no tocante aos necessários sustentos quanto à fome e à sede, o saciar da fome, o saciar da sede, pessoas que por vicissitudes da vida, por dificuldades múltiplas,
que nós não conhecemos e o Senhor sabe, não tem um teto sobre a sua cabeça, padecendo chuva e sol. Clamamos ao Senhor que fique conosco no restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Nos leva ao Senhor em paz e segurança para cada um dos lugares que nós temos de ir. Nos traz também paz e segurança para a honra e glória do Teu nome. Desejo que Deus, que o Senhor continue a abençoar a todos. Também as pessoas que acessarem essa mensagem, vindo da leitura bíblica, lendo a palavra bíblica nesse canal, compartilhando conhecimento. Sucesso!